Vamos começar esse depoimento com o professor Paulo Vicente Guimarães, atual diretor da Faculdade de Educação, e que ele contará o que ele... Sim, tá bom. Bom, o problema da Universidade de Brasília entrou na minha vida numa conferência do Darcy Ribeiro, em 62. Eu, aluno da Faculdade de Ciências Econômicas da Universidade Federal de Minas Gerais, no curso de Sociologia e Ciência Política, em que ele foi lá fazer uma conferência sobre a situação da educação no Brasil e aproveitou, falou sobre a universidade e todo esse projeto fantástico da universidade, né? Que era uma universidade que surgia de uma contradição nacional, de um espelho nacional, nasceu sob a égide jurídica de uma fundação, exatamente para representar uma coisa nova, como autonomia, como algo novo de um Brasil que estava passando por uma fase de transição muito grande, né? Transição, novas classes sociais, industrialização, um momento político muito efervescente, né? Reformas de base, toda uma ambiência política nacional que a universidade, nesse momento, o Darcy e depois o Frei Mateus, que foi também um dos reitores aqui da Universidade de Brasília, a gente era muito amigo dele, lá no grupo de Belo Horizonte, o Betinho, o Vinícius, um grupo aí. O Vinícius foi presidente da Uni, Caldeira Brant, né? Para quem não conhece, eles todos eram meninos ainda, né? Mas acho que nem tinha nascido, né? Alguns nem tinham nascido ainda, né? E então, e o grupo mineiro veio para cá, um grupo grande, né? Eu formei em 65 e nessa época já estava começando a trabalhar na Universidade de Minas. Eu falei, não, meu projeto era fazer uma pós-graduação e vir para Brasília. Tal era o encantamento que a universidade, o chamamento que ela representava assim, para gente que queria mexer com a educação, que acreditava numa universidade diferente, nova, que representava passar esse Brasil a limpo. Essa era a imagem que trazia para a gente. E eu resolvi, então, fazer minha pós-graduação na França, né? Trabalhei uns tempos na UFMG, até 68. Em 68 eu fui para a França, mas já com o espírito, vim para a Universidade de Brasília. Por quê? Tinha uma porção de gente, amigos nossos, o Frei Mateus, o próprio Darcy, né? Muitas vezes indo a Belo Horizonte, a gente organizava, mexia lá com a UEE, com a Uni, né? Andava para o Brasil inteiro nesse movimento. E então a universidade entrou na minha vida assim. E em 70 eu terminei meu doutorado de terceiro ciclo na França e já tinha convite para vir para cá, né? Através do Caio Benjamin Dias, do Marco Antônio Rodrigues Dias, que hoje está em Paris, diretor da Unesco, foi decano aqui, é professor aqui, vai estar como diretor do ensino superior da Unesco. A Glaura, que foi minha colega de turma, né? Vasques de Miranda, que era chefe da assessoria de planejamento do Caio Benjamin. Um grupo mineiro, né? E lá vim eu, com a minha bagagem e com meus encantamentos pela Universidade de Brasília. Em 70, chegamos aqui. O que tinha a Faculdade de Educação? Primeiro, não tinha. Não era uma faculdade. Já tinha reduzido ela a um departamento da Faculdade de Estudos Sociais Aplicados, com 6 professores e 24 alunos, 23. A Regina era uma delas, né? Acho que nessa época a Regina já estava aí. Eu sou mais velho que você, né? Então não preciso nem explicar. E mais quilômetros rodados. E estava vindo também o professor Valnir Chagas, que era membro do Conselho Federal de Educação e que tinha sido convidado aqui pela universidade. Já tinha esboçado todo o planejamento da Faculdade de Educação.
criando esses departamentos de teoria e fundamentos, métodos e técnicas. Você vê que o negócio dessa faculdade era tradicional mesmo, não mudou nada. É um departamento que só faz teoria, um que só faz métodos e técnicas, outro só faz planejamento e administração, que é o da Regina. Como se no métodos e técnicas pudesse teorizar, nem no planejamento pudesse fazer métodos, e na teoria e fundamento não pudesse planejar, né? Que é uma visão funcionalista de conceitos de faculdade de educação. Mas, naquela época, era em plena ditadura militar. Então, a primeira coisa, toda hora tinha um corre-corre aqui. Pega aluno, pega professor, e a gente vindo assim da resistência, né? Mas a universidade estava toda ela com esse grupo que parece que havia assim, um certo pacto mútuo, né? De um grupo grande que veio para cá, mas tinha que ficar calado. Tinha que trabalhar em silêncio, né? Porque o Brasil está todo assim, a repressão generalizada. A universidade vigiada em todo, já tinha passado por várias crises. A universidade já tinha passado por várias crises, né? E o grupo, o reitor era um civil, um médico do chefe da Casa Civil, o subchefe da Casa Civil que trouxe o reitor para cá, por acaso também era meu padrinho de casamento. Então, a gente sentia-se um pouco resguardado se ficasse caladinho, né? Então tinha o pessoal da sociologia, tinha o pessoal, todos aí, que todo mundo, que não tinha que ter um momento da gente romper com esse círculo vicioso da ditadura, né? Você não podia falar as coisas, você era vigiado, tudo controlado na universidade, mas a gente se falava entre nós, alguns diretores, alguns professores, alguns decanos, o próprio reitor, que acabou sendo expulso daqui com um processo em Juiz de Fora, o Caio Benjamin Dias, por questão da invasão de 68, o reitor Azevedo propôs um processo nele. Era um médico liberalão, professor da UFMG, e que acabou também saindo daqui com um processo na auditoria militar de Juiz de Fora, né? Que é com quem tinha me convidado, assim, mais o Marco Antônio, mais o Getúlio, que faleceu, o Getúlio Vargas Barbosa, que era o decano de graduação. Enfim, o clima era esse. Uma universidade que tinha sido concebida, e que o Darcy Ribeiro escreveu os livros dele nessa época, exatamente já dando por perdida a Universidade de Brasília. Os escritos do Darcy, quem leu, né? Sobre a universidade, tem vários artigos dele, livros. Ele já dava assim como perdida, quer dizer, a filha pródiga que se perdeu na vida, né? A expressão dele, né? Mas a gente acreditava nas coisas. A Faculdade de Educação, ela não existia. Então, em 1970, eu me lembro, dia 6 de dezembro, 6 de outubro, eu me lembro que eu fui ao Caio com o Valnir e falei, olha, isso aqui não dá mais para ser um departamento da Faculdade de Estudos Sociais Aplicados. E tinha no regimento da faculdade limitações. Para se formar um departamento, tinha que ter não sei quantos professores, 10, sei lá, um número assim, né? E nós tínhamos só 6 e 23 alunos. Falei, olha, eu acho que a gente tem que ser audacioso, vamos criar a Faculdade de Educação, eu vim aqui para isso. E o Caio muito animado, era um médico, um cara, não, Paulo, é isso mesmo, o Valnir também, o Valnir era o teórico do reitor, né? Do reitor e do Azevedo. Ele era o mentor intelectual, já tinha o projeto pronto. Eu, assim, meio meninote, não podia falar nada, né? Tinha que ficar olhando, igual coruja, prestava atenção, mas falava pouco, né? Mas sabendo que as coisas tinham que ser assim, não podia ser diferente. Em nenhuma universidade desse país, muito menos a Universidade de Brasília, porque a quantidade de órgãos de segurança que circulavam aqui dentro, não só o órgão de segurança da Universidade de Brasília, que é a divisão de informação,
segurança que tinha na reitoria, como de todos os ministérios militares e do Distrito Federal e de Polícia Federal. Alunos estudando aqui dentro do campus, te vigiando. E a gente tinha informação entre os colegas, olha, cuidado, porque as coisas, fulano de tal, tá aí, perepepe, né, as coisas, igual na época da derrama, né, quando a coroa portuguesa dizia que tinha que ir lá a arroba de ouro, todo mundo corria, escondia e a gente vivia nesse pânico, né. Estudou um pouco da história política nossa, conhece um pouco a história econômica também. E com isso, então, nós procuramos ser eficientes, construir uma faculdade de educação. Como fazer essa faculdade de educação? Procurando gente. Eu me lembro que eu pus na cabeça, em 73 vou abrir mestrado aqui. Eu vim para a universidade em abril de 70. Né? Aí quando eu assumi, o Aderbal Jurema, que faleceu, era o chefe do departamento. E eu era o modesto subchefe dele, né? Mas eu falei, não, nós vamos emancipar e fazer aí com o Valnir, ó, não temos que fazer o mestrado, isso aqui tem que ir para frente, tem que emancipar essa faculdade. E essa foi a tarefa que eu peguei nas minhas mãos. E em 6 de outubro de 70, ela emancipando, o reitor pediu que eu respondesse pela faculdade, porque ele estava começando, né? E que naquele tempo o diretor era nomeado pelo reitor. Não tinha que ir para presidente, não tinha nem gratificação, não tinha negócio. Depois começou a aparecer, você tinha que pegar e fazer, né? E começamos aí com o grupo, conheci a Nazaré, né? A Nazaré foi fazer mestrado em Santa Maria, em currículo. E Nazaré depois veio e trouxe Altair. Nós estávamos catando quem a gente tinha alguma pós-graduação, porque a ordem é essa. Você só constrói uma grande faculdade com gente de bom nível, isso não há dúvida sobre isso, né? E eu me lembro que aí eu pus na cabeça que ia fazer o mestrado em 73, e fiz mesmo. Eu mesmo coordenei o projeto, fiz o projeto, redigi. Claro que o Valnir sempre lendo tudo, porque era do Conselho Federal, ele que tinha que conchavar lá os conselheiros, né? E eu naquela tarefa de formiguinha, né? Escrevi para todos, fui ao reitor, falei com o Caio, na época, falei, olha Caio, eu preciso de trazer gente para cá, gente com doutorado, que nós estamos querendo, vamos abrir o mestrado daqui a 2 anos, imagino, né? Isso foi em 71. Aí ele falou, olha, isso aí tal, você pode fazer. Aí eu fui ao MEC falar com o secretário-geral do MEC, pedi autorização, porque naquela época não havia limitação de vagas. O MEC mandava apoio, a gente punha. Depois punha no orçamento, né? Eu me lembro que eu consegui autorização para botar 5 professores no orçamento da universidade, doutores. Aí o que eu fiz? Eu escrevi para todos os brasileiros que estavam fazendo doutorado fora, né? Esse grupo que tem doutorado hoje aqui na faculdade, né? Escrevi e tal. E em 73, então, abrimos o mestrado. Não tinha condições. Peguei o pessoal da Sociologia, o Glaucio Ari de Irão Soares, Fernando Correia Dias, o próprio atual reitor. Quem quiser registrar um pouco essa história vai ver que o parecer do Conselho Federal está o nome desse pessoal todo, né? O pessoal da estatística e da faculdade mesmo tinha poucas pessoas. Então nós fizemos com um pool de gente que era da universidade, que tinha doutorado, mas que tinha que começar. E uma faculdade que começou a ter uma relação muito grande com a área de ciências humanas, que era a área que estava assim, bastante desenvolvida aqui na universidade. E com isso abrimos o mestrado, né? Bom, mas nesse episódio aí, nós tivemos muitas coisas assim que a gente tinha que se aborrecer, né? Por exemplo, a prisão da professora Nazaré. Eu era um diretor respondendo, né? Não sei quem, a história política depois ela fala sobre o caso dela. Mas eu me lembro, era a chefe do MTC.
prenderam ela, eu chegando de Manaus, encontrei com uma professora, não sei se eu lembro o nome dela agora, no aeroporto. Falou, Irene. é, Irene Cunha. Flores da Cunha. É. A Nazaré está presa. Eu tinha ido lá fazer uma conferência, o reitor tinha me pedido e tal, e estava de férias, né? Aí que eu voltei para a faculdade, assumi e fui ao vice-reitor, né? São episódios assim interessantes porque falei, olha, prenderam a Nazaré. Ele falou comigo, olha, bom, mas antes de eu ir lá, o marido dela me procura dizendo, ó, prenderam a Nazaré, o que você pode fazer? Eu falei, a única coisa que eu posso fazer é dar uma declaração para vocês, dizendo que na faculdade aqui não tinha absolutamente nada de subversão, porque na época era tudo subversivo, né? Assinei essa declaração para Nazaré e fui ao vice-reitor, que era o capitão de mar e guerra Azevedo, José Carlos de Almeida Azevedo. Ele me falou assim, me lembro bem a expressão dele. Ele falou, olha, não se mete nisso e não se envolve nisso. Ele falou, eu já me envolvi, porque eu já dei uma declaração. Ele falou, não devia ter feito. Respondeu assim. Ele falou, eu não devia, não, já fiz. E aguenta as consequências. Deixa comigo e não se envolve nisso. Foi o que ele me disse, né? Depois, passado uns tempos, solta Nazaré, vem o chefe da segurança da universidade. Isso está no meu relatório da minha anistia, porque eu voltei para a universidade anistiado, eu tive que sair daqui, né? Eu fiz um memorial, toda essa trajetória minha na universidade. Aí depois soltaram Nazaré, o chefe da segurança da universidade, já o Joselito, né, me procurou dizendo, olha, tem que vigiar Nazaré, porque o serviço de segurança está mandando vigiar. Eu falei, olha, aqui você não pisa. Isso eu disse para ele. Era muito perigosa. Eu mesmo tinha muito medo dela. E eu falei com o Joselito, Joselito, você quer saber de uma coisa? Você não me procura para essas coisas, mas não. Eu não vou fazer isso. E se alguém pisar aqui, eu ponho para fora. Disse assim para ele. Não, você não se preocupa, não. É porque você sabe, a gente está lá, a gente tem que vir, mas pode deixar que eu vou controlar, né? Essas coisas todas eu transmiti. Bom, depois, passados uns tempos, o reitor queria que eu demitisse a Nazaré. Eu falei, eu prefiro sair. Aí já na gestão do Amadeu Cury, né? Ele disse, porque eu não pode continuar, porque os órgãos de segurança. Eu falei, olha, doutor Cury, o senhor vai me desculpar, mas eu prefiro sair da universidade e entrego a direção. Não precisa, não é o caso e tal. Bom, aí passou, né, Nazaré continuou chefe, assumiu as funções depois de passar uns 10, 15 dias presa, né? Aí vem outra carga em cima, do Aloilson, o professor Aloilson, nosso chefe do MTC, Aloilson de Gregório Toledo Pinto, né? O professor Aloilson tinha sido professor no movimento de educação no MEB, no Ceará, né? E tinha um coronel que não gostava dele, depois eu fui saber da história, né? Aí chega o Joselito de novo. Olha, O sogro dele era coronel também. O sogro era coronel. Estão falando aqui, o negócio do professor ali falou, que aqui dentro da faculdade vocês vão me desculpar, mas eu não vou tolerar isso. E chamava cada um, né? Falei, chamei o Luiz, está aqui, estão falando isso, toma cuidado. Botei o cara para... Você não podia também pôr para correr, você achar, tá dando uma de valentão. Não dava para dar valentão, não. O máximo que você fazia é o seguinte, olha, eu não tolero isso, não vou fazer. Comigo, não. Não, então tá bom e tal, né? Depois, reforma do ensino. Estou contando os episódios assim, porque são episódios muito interessantes, porque além de você estar morrendo de medo, toda a universidade morrendo de medo, os mesmos colegas nossos morrendo de medo, você tinha que enfrentar essas coisas. Escrever coisas, dizer que não concordava, prefiro largar, porque havia um certo
a intervenção, porque a universidade estava sob a intervenção do Azevedo, porque ele era da Marinha. E a Marinha que cuidava da segurança das universidades, né? Então, ele tinha também um certo medo da gente explodir aqui dentro, porque a gente estava fazendo as coisas com muita lisura, com muita correção, até muito bem comportados, porque você não estava aluno preso toda hora, isso não tinha nem dúvida, né? Prisão de aluno é toda hora, não tinha negócio de ter diretório aqui, não ter liberdade, não, né? Isso a gente via constantemente, corre-corre, polícia prendendo, essas coisas todas. Depois veio a reforma, passada a reforma de 5692, a famigerada 5692, eu convidei a professora Bárbara Freitag para dar um curso na Faculdade de Educação. Ela era da Sociologia, socióloga, tinha grandes interesses na educação. E eu sei que a Bárbara Freitag fez você vê como é que estava infiltrado de agentes de segurança aqui dentro da universidade. O que era essa universidade? A Bárbara Freitag andou fazendo crítica à Lei 5692, né? Daí a pouco sou chamado pelo reitor de novo, dizendo, olha, tem que mandar a Bárbara embora porque a segurança, tinha um aluno lá, tinha alguém lá, não falou aluno, ela estava fazendo crítica a 5692. 5692 é isso que já morreu, que está aí, né? Eu falei, olha, eu não tenho conhecimento e não vou tomar nenhuma atitude. Falei novamente, olha, doutor Cury, eu prefiro entregar ao senhor o cargo. Não é bem isso, você entende a pressão e tal. Chamei a Bárbara, falei, Bárbara, hoje fui chamado pelo reitor, as interpretações e as providências você toma. Que é que te pôr para fora, porque você criticou a Lei 5692. Você imagina, você não podia ter crítica, não podia criticar nada. Estava tudo infiltrado, né? Bom, nesse meio tempo, então, a Bárbara, a Nazaré, o Aloilson, né? Nesse meio tempo, eu fiquei aqui na Faculdade de Educação até 76, falei, bom, agora eu vou cascar fora, né? Vou cascar fora porque 76, né? Eu vou fazer um pós-doutorado, está na hora de eu estudar um pouco, acho que já aguentei demais, porque havia aqueles pactos, né? Você ficava olhando, é tudo assim, meu Deus, que é isto? O clima era realmente um clima de terror aqui dentro da universidade, eu tinha que ficar boca calada, né? Aí em 76 eu fui para a França, fui para a Inglaterra, na Universidade de Lancaster, fui fazer um pós-doutorado, estudar um pouco, e estava assumindo a universidade o capitão reitor. Interessante, né? Eu já sabia disso. Ele ficou mais ou menos 19 anos, chegou a vez ele ser o reitor, né? E aí eu fui para a Inglaterra. Passei um ano lá. Quando cheguei em 77, encontrei a universidade invadida. Eu já tinha mais ou menos notícia, o pessoal me escrevia, mas nesse ano que eu cheguei, foi um ano, 77, me lembro bem, agosto de 77, cheguei aqui, estava a universidade invadida pelos policiais. Eu cheguei na faculdade, um capitão do exército, da polícia, falou, você não pode entrar aqui. Eu falei, o senhor é que não pode, eu posso. Eu sou professor aqui. Não, mas quem é o senhor? Eu falei, não, eu sou professor aqui, meu nome é fulano, sou liga para não sei aonde. Aí ligou para a reitor, não, deixa ele entrar, não sei o quê. Não, o senhor pode entrar. Eu falei, o senhor devia ter feito vestibular aqui, falei com ele, fiquei bravo, né? No dia seguinte, o pessoal já estava fazendo um manifesto contra a presença da polícia aqui. Não, 2 dias depois. No dia seguinte me chama o Azevedo, me coloca a par da briga com o vice-reitor, Marco Antônio, querendo me persuadir, né? Estou brigando com o vice-reitor, não sei o quê, patati, patatá, queria sua compreensão, você está chegando, eu não queria ter essa deferência com você, te explicar. Eu me limitei a ouvir. No dia seguinte, os professores estavam fazendo, já tinha feito um manifesto contra a presença da polícia e contra a repressão. Eu não tive dúvida. O Zé Luiz Braga que me trouxe o manifesto. Eu já sabia tudo.
prisão de colegas nossos, tortura de filhos de colegas nossos. Essa informação eu tinha toda ela comigo. Eu não tive nenhuma dúvida, eu assinei o manifesto, né? O único ex-diretor que tinha assinado o manifesto contra a presença da polícia. E a partir daí, então, a perseguição em cima de mim, uma atrás da outra. Não podia. Primeiro, eu era executor de alguns convênios. O professor Linhares, que era o diretor, me tirou todos os convênios da minha mão a mando do capitão reitor, né? Eu não podia fazer conferência em lugar nenhum. Não podia viajar da universidade para lugar nenhum. Eu recebi convite, por exemplo, da UEA. Eu tinha feito um projetinho de criar um centro de pesquisa e educação. A UEA botou em concorrência, a Venezuela ganhou. Por eu ter sido o autor da ideia, eu fui chamado para inaugurar o instituto, que a Universidade da Venezuela, o governo da Venezuela bancou. Eu não pude ir. A Unesco escolheu 20 pessoas na América Latina para fazer um seminário, me escolheu e eu fui proibido de ir. Esses documentos eu tenho todos, né? Eu tenho um arquivo assim, interessante. Aí comecei também a fazer comício contra o reitor aqui dentro dos corredores, né? Na verdade deve lembrar disso. Falei, bom, agora vamos botar para quebrar, né? E fiz comício e disse que contrário à ditadura, e nos articulamos e fundamos a Associação dos Docentes, porque nós não tínhamos um veículo de resistência. Então, nós nos organizamos e fizemos uma associação, 120 professores só que quiseram. Na época, o resto está tudo com calça na mão, tudo com medo, né? Assinamos, eu fui fundador da DUMB, está no meu memorial da minha anistia, e começamos a fazer uma resistência através de quê? De um boletim. Fizemos um jornalzinho, a gente se reunia lá no edifício Márcia, porque aqui dentro do campus era proibido reunir, e a partir daí nós começamos a fazer a resistência, do jeito que podia, né? Do jeito que podia. Esse jornalzinho durou até 79, 78, por aí, né? Eu era membro do Conselho de Educação. Eu fui tirado pela Eurides Brito, porque ela me tirou, porque, claro, eu não deixei ela entrar aqui dentro da faculdade. Vetei o nome dela aqui, né? Inclusive, é gozado que o Valnir, nesse ponto, me deu muita força, né, na época. E ela era secretária do DEF, do MEC, e queria entrar aqui como professora. Eu falei, olha, eu acho que é melhor você fazer uma pós-graduação. Não acho bom a senhora vir para cá. Isso é um depoimento para gravar, para ouvir, para a posteridade, né? Aí o que ela fez? Bom, já que você não me quer, eu vou ao ministro Passarinho, era o ministro da Educação. Ele foi lá e contou para o ministro que o diretor tinha vetado. O que o ministro fez? Chamou o doutor Cury, o reitor, deve ter dito assim, o Paulo não quis a Eurides, eu quero que ela entre lá. E como eu já dei muito dinheiro para a universidade, esse foi o depoimento que o Cury me deu, eu ajudei Sobradinho, o hospital, e ele citou uma opção de coisa. Eu falei, doutor Cury, eu, por mim, só ponho quem só quiser aqui, mas eu acho que ela não devia vir. Por quê? Porque é uma pessoa que não deu contribuição, não está preparada, né? Eu já tinha dito a ela que ela devia fazer uma pós-graduação, porque ela me falou, olha, Paulo, ou eu venho para cá ou eu faço uma pós-graduação. Eu falei, vai fazer a pós-graduação, né? E no final, o Cury me chamou, o ministro me botou faca no peito, já deu tudo para a universidade, e eu não tenho como atendê-lo. Eu falei, tudo bem, não vai me afetar em nada, mas minha posição está tomada. E o Valnir também me apoiou, que ele está aqui ouvindo, não, mas eu queria que você me compreendesse, que tudo era assim. Eu queria que compreendesse, que ajudasse, porque o ministro tem nos dado tudo o que a gente precisa, né? Aquelas conversas de reitor, né? Bom, isto e aí você comecei a ficar assim com um certo desencantamento, né? E também dentro de um ambiente que realmente é o seguinte, você não podia fazer mais nada. Não tinha jeito.